Eu sempre gosto de compartilhar vídeos falando do momento que eu estou vivendo, das experiências, de tudo aquilo que o grande Criador do Universo oportuniza que eu venha viver, ser e experimentar. Ontem nós estávamos meditando sobre a fase quando todos nós somos crianças. Realmente é um momento de magia, é um momento de descoberta e principalmente é um momento de liberdade, onde todos nós buscamos realmente descobrir e a gente busca fazer aquilo que a gente tem desejo, aquilo que a gente tem vontade, e nós não temos peso sobre a nossa mente do que as outras pessoas vão pensar, de como as outras pessoas vão reagir. Simplesmente a gente sente um desejo, uma vontade de conquistar alguma coisa e a gente vai lá, a gente chora, a gente berra, a gente esperneia, a gente contraria os adultos e a gente vai lá e faz. Mas o que que acontece quando chega a nossa puberdade? A gente começa já a entender algumas coisas e a gente começa a ser orientado a não fazer isso, a não fazer aquilo, e a gente ouve muitos nãos. São aproximadamente 100 mil nãos que a gente ouve na nossa idade de formação, ou seja, você não pode fazer isso, você não deve fazer aquilo, você não é capaz de fazer essa coisa, você tem que ter cuidado com isso, menino não vai aqui, menino não vai ali. E acontece o seguinte, de criaturas altamente independentes, altamente suficientes, de criaturas que fazem aquilo que gostam e que vivem de extrair o prazer da vida, a gente na fase da puberdade, no nosso crescimento, na fase adulta, na adolescência, a gente começa exatamente a perder todo esse bom senso, a gente começa a perder toda essa realidade da vida e a gente começa simplesmente a querer não ofender aos outros, a fazer aquilo que na maioria das vezes a gente não quer fazer, simplesmente para que a gente possa agradar as outras pessoas, e a gente começa a criar no nosso imaginário uma grade que se torna uma grande prisão, onde a gente não pode fazer as coisas que a gente mais gosta porque a gente deve satisfação à sociedade. E a gente sempre gosta de ler muito, e nós temos na nossa vida esse hábito de ler, porque eu acredito na busca pelo conhecimento, e nós começamos a estudar neurociência, nós começamos a estudar alguns sistemas como o SAR, que é o sistema ativador reticular, que nós temos na nossa mente, e que faz exatamente essa reprogramação do tempo que nós somos criança e do tempo que nós somos adultos. Aí eu te pergunto por que a gente perde esse senso de desafio, de procura, de busca, e a gente começa a viver uma vida completamente limitado, uma vida cheia realmente de amarras, uma vida cheia de controles, onde todo mundo tem o poder, tem a autoridade de dizer para nós aquilo que a gente deve ou não fazer. Se nós analisarmos, a maioria das pessoas elas vão, tentam um vestibular, fazem uma faculdade, passam 7 anos estudando ou mais, depois elas têm um peso imenso de viverem as suas vidas sendo exatamente aquilo que não desejavam ser. E na maioria das vezes a gente atende aí um desejo, a gente atende uma vontade dos nossos pais e a gente passa a nossa vida toda fazendo algo que a gente não quer fazer, algo que nunca irá nos fazer feliz, simplesmente porque a gente quer proporcionar felicidade para alguém. Isso acontece na vida sentimental, isso acontece nos casamentos, onde a gente sacrifica a maior parte do nosso tempo, a gente sacrifica a maior parte da nossa vida tentando agradar ao outro, e a gente esquece o seguinte, de buscar a nossa autoliberdade, de buscar a nossa disciplina e principalmente de ter um amor próprio quando a gente compreender o seguinte, olha, eu tenho que viver para que eu faça aquilo que eu quero, eu tenho que viver para que eu seja livre, eu tenho que viver para que eu atenda às minhas necessidades, não simplesmente